Modelo andragógico no Home Class. É um aprendizado para fazer acontecer. Home Class é como se fosse um EAD, mas se difere porque é ao vivo. As aulas são por internet, mas é ao vivo. Elas ficam gravadas depois, mas existe uma interação permanente de todos os participantes. Mas o que a gente tem a dizer aí sobre isso é que desde o início do século XIX, muitas pesquisas foram feitas sobre modelos educacionais. E sempre havia uma preocupação, que era preparar os jovens para enfrentar difíceis ondas de mudança, que naquela época não eram tantas, mas existiam, e dura realidade dos negócios. E hoje podemos acrescentar, assumindo a inovação como uma necessidade de sobrevivência. Por quê? A mesmice cansa o estudante e acaba desestimulando. A geração Z está chegando aí em posições de liderança, por adotarem um comportamento muito específico, agravado ainda pela tecnologia, essa invasão tecnológica, e a pandemia do Covid, que causou grandes transformações. Por isso que o modelo andragógico no Home Class acaba sendo, talvez, a principal solução para todo esse momento que estamos vivendo. Sabe por quê? Pedagogia vem do grego, paidos, né? Quer dizer criança. Então é carregar a criança pela mão. O grego, quando começou com a pedagogia, ele não pensava nesse método para adulto, e sim para criança. E aconteceu que hoje, já na adolescência, sobretudo nesse mundo conectado, globalizado, esses questionamentos de ter que carregar pela mão são mais frequentes ainda. Nesses últimos tempos, a telemática, sobretudo a internet e as mídias sociais, das mais diversas, vem turbilhonando ainda mais a visualização de futuro da juventude. E os adultos nesse processo, eles também são incluídos. Bom, e há um grande conflito, porque sempre vão se deparar nas instituições de ensino com o modelo pedagógico e não o andragógico. Com isso, mesmo por mais disciplina que se tenha, porque a disciplina sempre foi a base de qualquer tipo de modelo, ele se sente frustrado, porque não coloca nesse jogo da aprendizagem, né, a sua vasta bagagem de conhecimento, fruto até dos seus próprios acertos e erros ao longo de toda uma vida. Então, esses cursos que nós vemos aí na internet ou presenciais nas instituições de ensino, baseados em provas e testes para avaliar aprendizado, na verdade não avalia nada. E já chegou ao seu limite. Ele só põe medo nas pessoas, no estudante, mas não facilita mais o aprendizado. Bom, lá atrás, em 1926, a Associação Americana para a Educação de Adultos teve um professor chamado Linderman, que ele apresentou ao mundo uma pesquisa, né, em que ele convidava profissionais de educação a considerar profundas diferenças entre o ensino infantil e o adulto. É claro que o status quo, para a maioria dos professores, queriam que permanecesse daquele modelo, porque era mais confortável. Porque o modelo andragógico, o facilitador, o professor, ele passa a ser um componente diferenciador. Bem, isso foi lá em 1926. Já em 1973, o professor Malcolm Collins, ele definiu esse termo andragógico. E ele colocou como se fosse uma arte e ciência de orientar adultos a aprender. E mais, fazer acontecer. Por isso que o modelo andragógico no Home Class é fazer acontecer. Um adulto em uma sala de aula ou atividade similar, mesmo por internet, ele assimila os primeiros 15 a 20 minutos
em relação ao tempo restante daquela aula. Então, o modelo andragógico, ele aproveita muito esses 15, 20 minutos e orienta esse professor ou facilitador que deve ocupar com tarefas ou com ações muito preciosas nesses minutos iniciais. Por isso que ele se baseia numa ficha chamada Ficha de Estudo Preliminar, FEP. O modelo andragógico, ele tem sobre a FEP uma grande carga do seu modelo. Então, a preparação e a orientação, quando da execução da FEP, são primordiais. As FEP possuem características diferentes daquelas utilizadas no modelo pedagógico. Então, grupos de estudo que nós, dentro do andragogismo, chamamos de organização. Organização vem de órgão, quer dizer, organismo vivo, tem que pesquisar e apresentar. Portanto, não é o professor que apresenta, são os alunos, são os participantes que apresentam seus pontos de vista, e o professor, como facilitador, ele vai fazendo ali as suas observações, ele vai agregando valor. Então, a FEP deve indicar os temas com fonte de consulta específica, mas também genérica. E essas organizações, esses organismos vivos, cada um tem o seu nome, como fosse uma empresa, cada uma empresa, elas obrigatoriamente já se estruturam ou em WhatsApp, ou Signal, ou Telegram, ou Viber, seja lá o que for, e bem como trocando números de telefone e endereços de e-mails entre si. É como se fosse uma empresa. Então, diferentemente de qualquer outro modelo, se incentiva a utilização de tablet, smartphone, computador pessoais durante a aula, sim, conectados à internet, sim, então se incentiva e não se proíbe, porque a base é a disciplina. Então, se o participante quer chegar só até aqui, ele vai chegar só até aqui. Se ele quiser chegar só até aqui, ele vai chegar ali. Se ele quiser ir longe, ele vai chegar longe. Então, é baseado no interesse do aluno. Se ele vai ficar na internet fazendo outra coisa, o problema é dele. Assim é o andragogismo. Então, o facilitador, ele passa a ter uma importância muito grande para manter o assunto sempre dentro do foco e reforça, o complementa com os pontos mais importantes. Claro, o conteúdo tem sempre um antecedente histórico, mas ele deve ser atual. E não se aceita ficar repetindo ideia, repetindo aulas do ano anterior, das turmas anteriores. O modelo andragógico solicita a inclusão de atividades interativas, tais como conferências, visitas, viagens de estudo, estudo de casos, tutorias, consultorias, seminários, simpósios. Então, o GETRAN, que é um exemplo de curso de modelo andragógico no Brasil, ele é essencialmente isto que nós estamos falando. Bom, entretanto, busca de um título que possua uma forte chancela de certificação, fez com que esses MBAs, essas especializações, se tornassem hoje um grande comércio. Quem tem condição de pagar, paga. E vai estar lá o seu certificado. Mas no modelo andragógico, o que menos vale é isso, é o certificado. Mas sim aquilo que cada um pode levar e agregar às suas aspirações pessoais, sobretudo na sua elevação social, salário, promoções, objetivos de vida pessoal propriamente dito. Porque uma característica fundamental do modelo andragógico é o aperfeiçoamento das áreas cognitivas e emocionais. É como no início do curso, né, entrasse dentro de uma caldeira de tintureiro. Então, aquela caldeira ali efervescente, você quando bota ali, quando sai completamente diferente a roupa, né? Então, o aluno começa o curso de um jeito e termina completamente diferente, mais maduro e integrado ao mundo que vive e com conhecimentos para melhorar o seu status social, econômico, financeiro, pessoal, etc. Gerência emocional é muito mais utilizada nos dias de hoje que a gerência cognitiva. Para o quê? Na solução de problemas. Então, cada vez mais. E este modelo andragógico, quando é aplicado em pós-graduações, ele tem que ter o seu trabalho de conclusão de curso, que chamamos de TCC, que é estabelecido pela ABNT e também pelo Conselho Federal de Educação, mas no modelo andragógico, essencialmente, tem que ser diferenciado, relevante e factível.
muitas pesquisas foram estudadas. Em 1980 nós tivemos o Brundtland e Mark Carrot fazendo pesquisas, o Wilson e Burkett em 1989, Robson em 1992, e é vasto hoje este conhecimento do modelo andragógico recomendado para adultos. Hoje, com a geração Z, adolescentes e adultos, mas também para treinamento dentro de empresas. Então, em muitas organizações europeias, e vou destacar a Finlândia, onde eu vi, né, mas os países nórdicos como um todo e grande parte da Europa, os asiáticos, a Coreia do Sul é um grande exemplo, né, e também parte das instituições norte-americanas, elas buscam sempre implementar a excelência da qualidade na formação e aperfeiçoamento do seu ensino, com extensão sempre vinculando o quê? Uma área profissional. Então, o modelo andragógico passou a ser a tônica nesses países. Sempre despertar nos participantes a vontade de se manter atualizado, mesmo depois que termina o curso. E essa vontade de se manter atualizado vem muito do lado emocional. Claro que existem atividades sociais que o modelo andragógico sempre acha que é muito bem-vindo, happy hour, reuniões para fazer festa, churrasco, ou simplesmente no final de uma sexta-feira por mês, ali num barzinho, as pessoas se reúnem, e mesmo que seja hoje por internet, um horário de happy hour, onde as pessoas possam fazer ali o seu bate-papo descontraído. Agora, o comprometimento de todos é imprescindível. Como no navio, todos têm que chegar no porto almejado. E para isso, então, o facilitador tem que ter empatia. Empatia vem do grego empatheia, ou seja, entrar no sentimento do próximo. E a empatia, ela faz com que a gente sinta a dificuldade desse próximo. E se você tem empatia e trabalha com fluxo psicológico, ou seja, não sentir o tempo passar, a aula tem que terminar e a pessoa diz, ué, já acabou? Então, esse não sentir depende muito, mas muito mesmo do facilitador. Então, a gente tem vários exemplos hoje, como o Airbnb, que nunca teve e não tem nenhum imóvel sequer, e é hoje a maior empresa de locação de imóveis, aluga para o mundo inteiro. E nós temos o Uber, que é a mesma forma, o Cabify, etc. Tal, que são exemplos que romperam, ou seja, são rupturas que nasceram em ambientes andragógicos. Repito que a disciplina é uma base impositiva. Portanto, não existe detrito absoluto, como dizia lá o filósofo romeno Virgílio Georgiou. Toda ideia tem um valor. Ninguém é dono da verdade absoluta, muito menos o facilitador. E esse princípio é importante no modelo andragógico. Em síntese, o modelo é aplicado em treinamento ou cursos para adultos com experiências que tenham características particulares de ser. A combinação de aprendizado emocional e cognitivo tem que ser atual, interativo, de alto grau de comprometimento pessoal e com a adição de valores, agregar valores à vida de cada um deles, condicionado à individualidade de experiências e culturalmente realístico, estar sempre em fluxo psicológico. Ué, já acabou a aula? É isso, fluxo psicológico. O facilitador constitui-se na peça-chave e deve ser bem treinado para que, atuando como um catalisador de energia, conduza os participantes ao porto desejado. Portanto, modelo andragógico no Home Class. Obrigado.